A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você. Vamos para a nossa leitura diária, hoje é o dia 34. Amados, nós já lemos uma boa porção do livro de Levíticos, hein? Se você está comigo, você é um vitorioso. Fortalece teu irmão aí, amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 8 até o capítulo 10, amém? Então, se você não separou um tempinho, separa aí, faça a sua leitura diária de hoje, do livro de Levítico, capítulo 8 ao capítulo 10. E o nosso texto devocional de hoje é o verso 1 e 2 do capítulo 10, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Ela diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Amém, amados? Irmãos, nós já vimos que o livro de Levítico, ele tem uma boa parte dele explicando o tipo de sacrifícios e o tipo de ofertas, que você deveria oferecer a Deus. Cada uma delas tinha uma modalidade, cada um tinha um propósito, e não só isso, cada um tinha um jeito correto de se entregar. E nós estamos vendo isso desde o finalzinho do livro de Êxodo, Deus não aceitava que qualquer pessoa, em qualquer momento, de qualquer forma, aparecesse com ele com qualquer sacrifício. Amém? Deus é um Deus zeloso, lembre-se disso. O Antigo Testamento deixa isso muito claro para nós. Deus é um Deus zeloso. E agora, se você leu aí a porção, você vai descobrir que Deus dá a Moisés então a ordenança de consagrar a Arão e seus filhos para o sacerdócio. Então Moisés realiza ali todo o ritual, colocando sobre eles a roupa, a estola sacerdotal, coloca sobre eles o éfode, e coloca sobre eles todos os utensílios que ficariam como ornamento ali das suas vestimentas. Depois de Moisés fazer isso, nós vamos ver que é oferecido ali, um sacrifício pelas mãos de Arão, por ele mesmo e pelo povo, tá bom? E depois disso, nós vamos ver que após essa sessão de sacrifícios e de dedicação da maneira que deveria ser feita para a consagração do sacerdócio, nós vamos ver que a glória de Deus é derramada naquele local, ao ponto de todo mundo ficar maravilhado. E o povo começou a gritar com alegria, começou a entrar em euforia, e se prostrou com o rosto em terra e adorou o nome santo de Deus. Então o capítulo 9 termina com a festa. O capítulo 9 termina com louvor a Deus, com adoração, com a glória de Deus sendo manifesta, com o poder de Deus se revelando. Quando nós entramos no capítulo 10, ele começa com um tom de tristeza, porque aparentemente os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ao verem o que Arão tinha feito, e como Deus se manifestara por meio do sacrifício de Arão, aparentemente eles vão querer buscar essa mesma glória, essa mesma presença. Aparentemente eles vão querer desfrutar, dessa benevolência. Porém, o texto é bem claro que cada um tomou o seu incensário, certo? Puseram fogo dentro dele e sobre o fogo colocaram incenso, certo? A maioria dos comentaristas, eles discutem o motivo pelo qual Deus castigou. Alguns dizem que o incensário deles não era correto, que Deus tinha estipulado para entrar no santuário, Alguns vão dizer que a fórmula do incenso deles não era correta. Se você acompanhou a gente no livro de Êxodo, você viu lá que tinha uma fórmula de preparo do incenso, que era usado para adoração.
E o incenso usado para adoração não deveria ser igual ao incenso que as pessoas usavam para as demais coisas, né? Então nem o da adoração deveria ser usado para coisas comuns, e nem o das coisas comuns deveriam ser usados na adoração. Então alguns discutem que é isso. Outros vão dizer que o fogo que eles trazem é de brasas que não eram adequadas para o altar, né? Ontem nós falamos um pouco sobre isso, que a chama que ardia continuamente no altar era uma chama específica, com a lenha, um combustível específico. E alguns vão discutir que eles provavelmente estavam sobre um pecado, ou se você ler com toda a porção de hoje, você vai descobrir que o sacerdote, ele não pode servir a Deus alcoolizado. Amém? Então, aí entram muitas discussões. Mas o que o texto deixa bem claro é que o fogo que eles apresentaram no altar era um fogo estranho, ou seja, um fogo desconhecido ou um fogo inadequado, correto? E Deus os consumiu por causa disso. Eles morreram diante do Senhor, porque o Senhor lançou chamas sobre eles e eles foram consumidos. Aqui, Deus quer nos ensinar algo, amados. O que Deus quer nos ensinar? Primeira coisa, não é porque Deus me chamou que eu posso servir a Ele da forma que eu quero, correto? Não é porque eu tenho determinados dons que eu posso fazer para Deus o que eu quero e na hora que eu quero, correto? Depois nós vamos aprender que não é de qualquer forma que nós devemos nos apresentar a Deus. Nós estamos numa geração difícil, aonde as pessoas elas não querem se submeterem às regras de Deus, aonde as pessoas querem servir a Deus à sua própria maneira. Irmãos, Deus não aceita isso. Amém? Esse texto vai mostrar para nós também que a vida sacerdotal deve ser uma vida de santidade, uma vida diferente, e que Deus não aceita alguém que não queira se santificar, ou seja, que não queira estar de acordo com os padrões que ele determinou de santidade. E a prova disso é que Deus castigou. Ele mais uma vez manifestou o juízo e a santidade. Ele já tinha feito isso lá no Êxodo, né? E agora ele faz de novo. Amém, amados? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que nós temos nos apresentado diante de Deus, com a maneira que nós temos procurado adorar a Ele. Às vezes o pastor, as pessoas dizem para nós: olha, irmão, não faça assim, não sirva a Deus assim. E as pessoas acham que nós falamos por mal, que é para perseguir ou porque não amamos. Muito pelo contrário. Quando alguém vem te orientar, quando alguém vem te corrigir, dizendo para você que você deveria se portar de outra forma diante de Deus, ou viver de outra maneira neste mundo, é porque essa pessoa está preocupada com você. Amém? Por último, eu quero falar sobre a sentença de Deus. Nós já falamos sobre a maneira de nós adorarmos a Deus, que Deus não aceita qualquer maneira de adoração, Deus não aceita qualquer música, Deus não aceita qualquer mensagem, Deus não aceita qualquer oração. Não é o que você quer, é o que Deus quer e da forma que Ele quer. Amém? Tem músicas que dizem que são cristãs, mas não são. Tem mensagens que dizem ser cristãs e não são. E assim por diante. Nós temos que apresentar a Deus aquilo que Ele aceita. Amém? Agora eu quero falar sobre o juízo. Esses homens foram consumidos com fogo. Eles morreram diante de Deus. Mas eles não foram os únicos. Se nós formos olhar diante da Bíblia, muitos homens morreram diante de Deus ao tocarem na arca de maneira inadequada, ao entrarem no santo lugar para oferecerem sacrifícios sem serem da posição adequada para isso, ou de forma inadequada para isso, pessoas que desobedeceram a Deus e foram punidas por isso. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus é um Deus de amor, mas Deus é fogo consumidor. Está lá em Hebreus, não se esqueça disso. Isso também está em Êxodo. Então, o mesmo Deus que ama e que restaura o homem quando esse homem se arrepende, é o mesmo Deus que pune quando esse homem se rebela ou desobedece a Deus. E aqui vale a pena ressaltar uma coisa, que muitas pessoas acham que é uma doutrina do Novo Testamento e acabam desprezando o Antigo Testamento com as suas preciosidades. A obediência é melhor
do que o sacrifício. Isso já no Antigo Testamento. Eles ofereceram sacrifício, ofereceram incenso e ofereceram fogo, mas debaixo da obediência, não segundo os padrões de Deus, ao contrário daquilo que Deus tinha determinado. Então, obedecer a Deus é sempre melhor do que sacrificar. Então, antes de você realizar sacrifícios penosos, antes de você colocar dificuldades na sua própria vida para servir a Deus, analisa primeiro o que Ele espera de você. Às vezes o que Ele está pedindo para nós são coisas tão simples, é apenas obedecer, amém? E nós queremos fazer como Nadab e Abiú, desobedecer a Deus e servir a Ele da nossa própria maneira, amém? Obedeça a Deus, sirva a Ele, por isso que é importante você ler a Bíblia Sagrada. Aqui é o teu manual para ter uma vida que agrada a Deus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós oramos a Ti e clamamos pela Tua presença e falamos hoje, Senhor, sobre as dificuldades que o ser humano tem muitas vezes em fazer coisas simples, como obedecer ao Pai. Embora também sabemos que pareça simples, a obediência é algo muito difícil para alguém que tem uma natureza rebelde como ser humano. Mas sabemos que aquilo que é impossível aos homens, para o Senhor não é impossível. Então, Senhor, eu oro nessa manhã para que o Senhor venha nos dar condições de servir o Teu nome, de obedecer a Tua palavra e de não apresentarmos diante de Ti ofertas e incensos que não são agradáveis. Ou seja, que nós não venhamos apresentar uma vida, uma vestimenta, uma canção, uma oração, uma palavra, que não é aquilo que o Senhor está esperando de nós. Pelo contrário, Senhor, que nós venhamos apresentar uma vida, uma conduta, uma mensagem, uma palavra, uma canção que agrade o Teu coração, que fale da Tua glória e que engrandeça o Teu santo nome. Que nós também, Senhor, não venhamos querer viver para Ti segundo os costumes mundanos. Provavelmente esses dois homens apareceram diante de Ti embriagados. Que nós não venhamos viver dessa maneira. Que nós venhamos viver para Ti de uma forma santa, pura, reta e sincera. Para que a oferta apresentada diante do Senhor, para que a nossa adoração, a nossa devoção, a chama a arder sobre o altar, não venha a ser uma chama desconhecida pelo Senhor, mas conhecida de acordo com os padrões da Tua palavra. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Deixe o seu like se você tem gostado desse material, compartilhe com alguém para abençoar a vida de outra pessoa e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, amém? E se você quiser tocar no sininho, todas as manhãs você terá um devocional e uma oração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e um ótimo sábado. Fique com Deus.